Queridos, hoje eu quero falar sobre esse tema. A sabedoria humana é ineficiente para a salvação. Essa arte aí foi do Marco, um cérebro ali, ficou muito boa. Quero falar um pouquinho sobre o que tem acontecido e como que nós podemos trabalhar isso, ser influenciados, a tentativa de sermos influenciados todos os dias por sabedorias é muito grande, mas não deixar ser influenciado por isso é uma responsabilidade nossa, e se nós estivermos firmados na palavra do Senhor, isso vai ser muito difícil de acontecer. Eu quero fazer a leitura aqui de um texto que está em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18 a 25, que diz assim: porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a sabedoria, o entendimento dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus, aprouve a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Pois, enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Um texto bastante ajuda muito. E eu vou te fazer uma pergunta: você já foi chamado de louco? Alguém já chegou para você anunciando o evangelho ou falando em alguma roda sobre o evangelho, sobre Cristo, e alguém disse: meu, você é louco, cara? Alguém já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu. Então, se alguém aconteceu, se não aconteceu ainda e acontecer, você tem base para isso, entendeu? Porque a palavra da cruz realmente ela é loucura. Se você começar a falar com quem não crê, um pouco mais para frente, a Bíblia diz assim que o homem natural ele não entende as coisas do Espírito, porque elas são discernidas espiritualmente. Quando você começa a falar e alguém fala assim: meu, você é louco, cara, então você pode ter certeza que você tem base para isso. E hoje nós estamos num mundo onde há um interesse muito grande em trocar a palavra de Deus pela sabedoria humana, o explicável. Olha, mas isso aqui não é bem assim, isso aqui tem uma explicação. E se nós não estivermos firmados, certos, crentes, muitas vezes nós vamos nessa onda e nós damos ouvidos a essas coisas. A palavra de Deus diz que nesses últimos dias surgirão grupos que vão querer ouvir só aquilo que interessa, só aquilo que for bom para os seus ouvidos, aquilo que não fala o que eu quero, sabe? Fala o que eu quero ouvir só. Não fala, não prega só esse, aquilo ali. Não fala de tudo, não. Principalmente de pecado. Não fala não que isso, sabe, me arrepia. Eu não gosto muito disso. Fala só o que eu quero ouvir. Nesses últimos dias, surgiriam grupos com essas intenções. E já estão aí. Então, se você ainda não foi chamado de louco, espero que você seja rapidamente. Queridos, a igreja de Corinto, ela não é nada diferente das igrejas, de algumas igrejas evangélicas de hoje. Quando nós olhamos para a igreja de Corinto, nós nos assustamos. Se você quer ter uma noção da perversidade sexual ou imoral que existia na igreja de Corinto, lê o primeiro capítulo de Romanos.
Porque o Romano foi escrito a partir de Éfeso, depois que Paulo saiu de Corinto. Lê o primeiro capítulo de Romanos, que você vai ter uma noção do que era a perversidade sexual que acontecia em Corinto. Então, isso que nós vemos hoje não é mera coincidência, mas pode ser uma herança. Então, a igreja de Corinto, ela é igual. A igreja de hoje, muitas igrejas evangélicas de hoje, têm o mesmo problema que existia na igreja de Corinto, ou os mesmos problemas que existiam na igreja de Corinto. Paulo, ele leva 4 capítulos da primeira carta aos Coríntios para tentar resolver o problema. Na realidade, ele não consegue resolver muito este problema. Outra coisa, quando nós vemos que só em termos de conhecimento, a primeira carta de Coríntios, aos Coríntios, na realidade não é a primeira, é a segunda. Essa primeira carta nós não sabemos o que aconteceu com ela. Ela se perdeu. Se você for no livro de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, Paulo vai dizer que já tinha escrito uma outra carta. Só que nós não sabemos o que aconteceu com ela, então nós vamos ficar como sendo a primeira carta aos Coríntios. E ele faz ali no capítulo 1, uma pequena introdução até o versículo 9, depois ele entra nesse problema da divisão da igreja. Havia divisões ali seríssimas, e se nós conhecermos um pouquinho das igrejas evangélicas hoje, existem divisões seríssimas, contendas, dissensões, brigas, separações. Então não era um privilégio somente da igreja de Corinto, existe esse problema na nossa igreja hoje também. Mesmo com todos os problemas daquela igreja, Paulo, ele fala o seguinte no capítulo 1, deixa eu pegar aqui, capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim, ó, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Perceba o seguinte, a localização geográfica da igreja era Corinto. Só que mesmo lá, com todos esses problemas, o dono da igreja não eram os gregos, não eram os judeus, não eram os presbíteros, não eram os diáconos, não eram os organizadores da igreja de Corinto. O dono da igreja era Deus, e é Deus. Eu não estou falando da igreja cristã, estou falando da igreja de Deus. O dono da igreja é Deus, e ele diz ali, chamados santos. Primeiro, que está em Cristo, santificados em Cristo, Jesus e chamados santos. Não parece uma redundância? Chamados, santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Existem 2 processos. O primeiro é posicional, os crentes que existiam lá. O segundo é um processo de santificação. Aqueles que foram santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Um processo de santificação. Então, a igreja, mesmo com todos os problemas que nós vamos ver, é uma igreja que tinha dono. A igreja era de Deus. E a igreja de Deus que está em Corinto, como eu disse, é uma igreja que a localização dela geográfica é a cidade de Corinto, mas é uma igreja que tinha dono. E a igreja universal, ela não tem paredes. A igreja de Deus não tem paredes, não tem porta, ela não é localizada aqui ou ali, ela é universal. Paulo, ele fundou essa igreja na sua segunda viagem missionária, no capítulo 18 de Atos. Ele chegou em Corinto, na segunda viagem, isso, e ele ficou ali em Corinto durante 1 ano e 6 meses. Ele ficou 18 meses ali naquela cidade, preparando, fundando e estabelecendo esta igreja, estabelecendo líderes, estabelecendo pessoas que ficariam ali, dando continuidade ao trabalho dele. Outro ponto que nos chama a atenção desta igreja é que, mesmo diante de todos esses problemas, os irmãos possuíam os dons espirituais. De maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 1, versículo 7. Então, o que isso nos mostra? Que diante de que os dons espirituais não é privilégio de uma igreja espiritual. A igreja de Corinto era uma igreja problemática, mas mesmo assim os irmãos tinham todos os dons espirituais ali naquela igreja.
E aí eu quero falar o seguinte, que a sabedoria humana, ela divide o corpo. A sabedoria humana, ela divide a igreja. E aqui nesta igreja, nós tínhamos pelo menos 4 partidos. Nós tínhamos 4 divisões. Nós tínhamos um partido que o Hernandes Dias Lopes chama de PLP, que é o Partido Liberal de Paulo, que algumas pessoas, eles iam para o lado de Paulo, talvez pelo fato de Paulo ser o fundador da igreja, de Paulo ter trabalhado duro ali naquela igreja, de Paulo ter pregado ali a graça, ter trabalhado ali com outros irmãos, ter fundado a igreja. Alguns iam para o partido de Paulo e gostavam de Paulo. Outro, que ele chama de PFA, que é o Partido Filosófico de Apolo. Apolo é da igreja de Alexandria, da onde surgiram as pregações alegóricas. E lembra que a Bíblia diz que Apolo era um cara eloquente, era um cara que conversava muito bem, é um cara que tinha uma retórica muito boa. Então algumas pessoas gostavam do que Apolo falava, porque gostavam do discurso, de como que Apolo convencia, de como ele abordava os assuntos, de como ele dividia as suas mensagens. Existia um outro partido chamado PCP, que é Partido Conservador de Pedro. Apesar de nós não sabermos se Pedro esteve lá na igreja, lá em Corinto, porque a Bíblia não fala isso, Pedro foi um dos principais apóstolos de Jesus Cristo, escolhido diretamente pelo Senhor, então ele tinha muita influência, as pessoas conheciam Pedro, e alguns eram pelo discurso, pela mensagem de Pedro, aí ele chama de PCP, Partido Conservador de Pedro. Talvez os da circuncisão. Lembra aquele caso de Paulo repreendeu Pedro, porque Pedro estava com os irmãos, depois chegaram os da circuncisão da parte de Tiago, aí Pedro separou e Paulo foi lá e repreendeu. Talvez aqui fizesse parte Cornélio, que é aquele homem que Pedro foi lá e pregou a palavra, talvez Lídia, esses que eram da circuncisão, um pouco mais conservador. Então o PCP era do Partido Conservador de Pedro. E tinha um que era mais espiritual, que era o PCJ, que era o Partido Cristão de Jesus Cristo. Tinha esse partido também ali naquela igreja. E esses talvez se nomeassem os mais espirituais. Talvez esses fossem aqueles que dissessem o seguinte: olha, qualquer semelhança hoje é mera coincidência. Olha, nós recebemos diretamente de Deus. Nós somos um canal que recebemos direto de Deus. Olha, nós não aceitamos aqui nenhuma interferência. Nós somos exclusivistas, nós somos os melhores. E talvez por fazer parte deste partido, não aceitasse nenhuma subordinação, nenhuma liderança. E isso também era um problema na igreja. Então eles tinham esses 4 partidos. E qual é o problema desses 4 partidos, além da divisão que ela arrebenta com a igreja? É que estava havendo um culto à personalidade. As pessoas estavam querendo o mensageiro e não a mensagem. Quem é que vai pregar hoje? É o Flávio, então não vou. Quem é a pessoa, é o mensageiro, adoração ao mensageiro e não à mensagem. E Paulo condena isso veementemente, dizendo: vocês estão errados, vocês estão errados. Mais para frente ele vai dar uma exortada violenta nos irmãos, porque eles estavam buscando as pessoas que estavam pregando, e não o que estava sendo pregado. Ele estava dizendo, olha, mais para frente ele vai dizer assim: veja bem, quem sou eu? Quem é Apolo? Eu prego, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. É Deus que dá o crescimento, não sou eu, não é Apolo. Então vocês estão olhando para mim, vocês estão olhando para Apolo, vocês estão olhando para Pedro, vocês estão errados, vocês estão olhando para homens, vocês estão olhando para personalidade. Vocês têm que olhar para Cristo, vocês têm que buscar em Cristo, vocês têm que ouvir a mensagem, mas quem vai dar o crescimento é Deus, é Ele que vai providenciar isso. E aí eu coloquei aqui: qualquer semelhança com o que vemos hoje não é mera coincidência, é herança.
Hoje nós temos o mesmo problema. Muitas igrejas evangélicas, eu estou falando do nosso meio, que busca no pastor. Eu venho de um meio onde se dizia assim, o pastor vai orar. Aí tinha duas pessoas assim, duas pessoas que iam orar. Aí o pastor vai orar, fazia uma fila para o pastor orar, e aqui nunca tinha ninguém. Então, o que é isso? É buscar no pastor, ou buscar no líder. Eu vou lá porque a oração daquele pastor, ela é mais fervorosa do que a minha. Irmãos, nós não devemos, nós não podemos buscar a personalidade. A nossa busca é pelo Evangelho, é em Cristo Jesus. E isso que Paulo estava repreendendo os irmãos lá. No versículo 10, ele diz assim, rogo, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Ele está fazendo um apelo aqui, para com essas divisões, para com essas brigas internas, vocês digam a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Mesmo pensamento e o mesmo parecer. Afinal de contas, existe quantos mediadores entre Deus e os homens? Vários? Não. Existe um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Afinal, existem vários caminhos para chegar ao Pai? Existe o caminho de Pedro, o caminho de Paulo, o caminho de Apolo? Não. Existe um caminho para chegar ao Pai, que é Cristo Jesus. Então, por que essa divisão, essas brigas, essas contendas? Digam todos a mesma coisa, pense todos da mesma forma, tenham o mesmo parecer. Ele diz, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Um apelo forte de Paulo, que estava muito preocupado com o que estava acontecendo ali naquela igreja. E aqui nós temos duas interpretações. Primeira, que a interpretação não era pela teologia deles. Eles não tinham divergência com relação à teologia de Pedro, a teologia de Paulo, a teologia de Apolo, ou o ensino de Jesus Cristo. Não era essa a interpretação, não era este o problema, mas era com relação à retórica. Nós não podemos esquecer que Corinto era, depois de Atenas, a cidade com a maior escola filosófica. Então existia toda uma herança da filosofia. E como é que acontecia? As pessoas iam para as praças e havia, de certa forma, uma competição para saber quem tinha a melhor retórica, quem tinha a melhor eloquência, quem conseguia fazer o público rir e chorar ao mesmo tempo, quem conseguia organizar melhor os seus pensamentos, quem conseguia convencer o seu público dos seus pensamentos, das suas ideias que eles estavam expondo. E isso acontecia nas praças. E as pessoas, quando eram convertidas, elas vinham para a igreja. Irmãos, vocês sabem disso. A coisa não acontece assim, pop, mudou. As pessoas vinham para a igreja e elas esperavam a mesma coisa. Vamos ver quem prega melhor. Vamos ver quem tem a melhor retórica. Vamos ver quem tem a melhor eloquência. Vamos ver quem convence melhor. É Paulo. Eu prefiro Paulo, hein? Não, eu prefiro Apolo, eu prefiro Pedro, os ensinos de Pedro, eu prefiro os ensinos de Jesus Cristo. Então, alguns estudiosos dizem que a diferença não era teológica, mas era de eloquência, de retórica. Por outro lado, alguns estudiosos dizem que não, que havia realmente uma interpretação diferente sobre o Cristo que cada um estava pregando. Paulo pregava a graça, Pedro pregava a graça também, não havia diferença, mas talvez eles interpretavam de forma diferente. O evangelho de Paulo, o evangelho de Pedro, o evangelho de Apolo, mas eu fico com a primeira, que não havia diferença na teologia, mas na eloquência, na retórica, no convencimento de cada um daqueles que pregavam. E Paulo, então, para tentar corrigir isso de uma forma muito localizada, uma faca ali no peito daqueles irmãos, diz assim: quem é Paulo? Ou melhor,
Cristo está dividido? Está Cristo dividido para que vocês tenham essas interpretações? Ou seja, e outra, Paulo foi crucificado por vocês? Cristo está dividido, irmãos? Ou Paulo foi crucificado em favor de vós? Ou foste batizado em nome de Paulo? Quer dizer, são 3 perguntas que Paulo faz para eles, que devem ser feitas para nós também, que mexe, que vem em encontro com aquilo que eles estavam divulgando ou pregando. Por que Paulo faz essa pergunta? Foste batizado no nome de Paulo? Porque da mesma forma, algumas pessoas diziam o seguinte: olha para mim, fui batizado por Paulo, rapaz. Olha para mim, fui batizado por Apolo. Associando o batismo com a pessoa. Irmãos, e nós sabemos que não, isso é bobagem, você associar o batismo com a pessoa. O batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o batismo é uma confissão externa daquilo que o Senhor já fez no coração. Nós já temos dito aqui que o batismo é o seguinte, é a expressão daquilo que você crê. Se você não tem certeza do seu novo nascimento, se você não tem certeza na fé que você tem em Jesus Cristo, se você não crê que o Senhor Jesus Cristo é teu Salvador e Senhor, é só um banho, não é nada mais que isso, é um banho gelado às vezes. Mas quando você crê que o Jesus é o teu Senhor, o batismo é uma expressão externa. Eu estou mostrando, eu creio, por isso eu quero. E as pessoas estavam ali associando este fato à personalidade, ou seja, colocando espiritualidade no batismo, como se isso fosse um diferencial. Eu fui batizado pelo pastor fulano de tal. O que isso significa? Absolutamente nada. Por isso que Paulo ainda diz assim: vocês foram batizados em nome de Paulo, por um acaso? Cristo está dividido? Aí eu coloquei mais um tópico aqui: a sabedoria humana deve ser submetida à sabedoria de Deus. E aí eu entro, porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. De toda a sabedoria que se buscava na cidade, na época, aqui está a verdadeira sabedoria. De toda a sabedoria que se buscava lá, essa daqui é a verdadeira sabedoria. Estava havendo uma rejeição da palavra de Deus, e a verdadeira sabedoria estava sendo confundida, distorcida, trocada pela limitada sabedoria humana. E Paulo faz essa afirmação para 2 grupos. Presta atenção, Paulo faz essa afirmação para 2 grupos. Para um é loucura e para outro é poder de Deus. Uns encaravam a palavra da cruz como loucura, e o outro grupo recebia a palavra como poder de Deus. E por que isso? Porque existiam pelo menos 3 grupos de sábios, de inteligentes, de mentes pensantes naquele local. Primeiro, o sábio. Segundo, o escriba. Terceiro, o inquiridor ou o questionador. Existiam esses 3 grupos. E Paulo afirma que a sabedoria deles foi tornada em louca por Deus, e que o mundo não o conheceu e não o conhece até hoje. O mundo não o conheceu, que é em Cristo, e o mundo não o conhece até hoje. Se você for para o livro de 1 João, você vai ler ali que é isso que o Senhor nos diz lá. Mas Paulo afirma que essa sabedoria deles é uma sabedoria louca, é uma sabedoria, é uma futilidade, é algo ineficiente para levar aqueles irmãos à salvação. Que se eles fossem por aquele caminho, eles não encontrariam a Cristo. Que aquela sabedoria humana não era suficiente, não era interessante e não era o caminho para se chegar à salvação. E que aquela sabedoria humana, muito pelo contrário,
tirariam eles do caminho do Senhor. Um pouco adiante, Paulo afirma que eles não foram chamados muito sábios. Por quê? Irmãos, a igreja de Corinto, ela era predominantemente de pessoas de classe média, média baixa ou baixa. Soldados. Corinto era uma cidade portuária, uma cidade que entrava e saía muita gente. Talvez este seja um ponto importante que Paulo resolve instalar ali uma igreja. Ganhando Corinto com o evangelho, você consegue expandir para muitos lugares. Muita gente vinha e muita gente ia de Corinto. Então era uma cidade bastante estratégica. Mas Paulo diz assim: olha para vocês, olha no meio de vocês e vejam quantos sábios existem no meio de vocês. Quantos? Porque para você ser uma pessoa da elite da época, para você fazer parte da classe A da época, você tinha que ter 3 características. Primeira, ter um nobre nascimento. Segundo, ser rico. Terceiro, ter conhecimento filosófico. E quantos da igreja de Corinto tinham isso? Mas muito pouco. Mas muito pouco. Se nós trouxermos isso, se nós contextualizarmos isso, trazermos para o nosso dia, nós vamos ver que hoje não está diferente. Existe elite na igreja evangélica? Claro que existe. Mas qual é o percentual? Qual é o percentual? Se nós formos pegar a igreja evangélica brasileira hoje, qual é o percentual de elite, de sábios? Talvez nós tenhamos um percentual muito pequeno, e o percentual maior seja justamente aqui, de classe média, média baixa e baixa. E Paulo faz essa confrontação com eles. Vocês estão dando valor aos sábios? Vocês estão dando valor ao entendido, ao escriba, ao questionador? Olha para vocês! Quantos desses existem no meio de vocês? Quer dizer, é um chute. Dá uma olhada, olha para o teu umbigo, olha para a igreja que você frequenta, vê quantos tem. Então por que vocês estão dando ouvido a essas pessoas? O que elas têm a ver com vocês? Muito pelo contrário, elas vão tirar vocês e vão levar para outros caminhos. E como que Deus destruiria, como que Deus aniquilaria, como que Deus frustraria a sabedoria daqueles homens? Como? Pendurando um carpinteiro na cruz. Pendurando um judeu na cruz e dizendo assim para ele: olha aqui, ô judeu, você precisa olhar para aquele carpinteiro lá na cruz e reconhecer que ele é o Messias de Deus. Você precisa olhar para aquele lá, para o meu filho na cruz, para Jesus na cruz, e dizer o seguinte: ele é o meu Salvador. Isso era loucura para ele, isso era escândalo para ele. Para o grego, então, como pode um Deus ser crucificado? Para o judeu, como pode isso? O meu Salvador é aquele pregado, o teu Salvador é aquele judeu pregado na cruz. Isso é escândalo, isso é loucura. Você pregar que o teu Salvador, o teu Deus, o Deus Criador, se fez carne, viveu entre nós, como a Bíblia diz, um de nós padeceu todas as tentações que eu e você padecemos, mas não pecou. E foi para a cruz, para que eu e você pudéssemos olhar para ele e dizer assim: ele levou ali, o meu velho homem, e que se eu não reconhecer aquele judeu na cruz, eu vou para o inferno. Se eu não reconhecer que o meu velho homem foi ali crucificado, e quando ele foi ressuscitado, eu fui ressuscitado com ele para uma nova vida, que ele passou a ser o meu Salvador e meu Senhor, que ele é o meu Salvador e meu Senhor, eu vou para o inferno e você vai junto. É isso que ele frustrava a sabedoria dele, toda a eloquência, toda a retórica, todo o convencimento servia para nada. Para a salvação. Paulo vai dizer um pouco mais para frente, dizendo assim: eu tornei tudo isso aqui como esterco, para não dizer outro nome mais feio, para ganhar Cristo. Tudo isso aí que vocês estão achando que é bom, é esterco para ganhar a Cristo. Lá naquela cruz está a tua salvação. Naquela cruz está o Senhor, o Criador, o que não há subordinação
a segunda pessoa da Trindade, por amor de mim, por amor de você. Por isso que essa palavra aqui, ó, ela é loucura. Mas para quem que ela é loucura? Para aqueles que se perdem. Mas se você crê, ela é poder de Deus na sua vida, meu querido. Se você crê, ela faz toda a diferença na sua vida. Se você não crê, ela é loucura. Se você não crê, é um Deus pendurado numa cruz. Mas se você crê, é o Filho de Deus que se deu por amor de você, para te dar uma vida eterna. Por isso que ela é loucura, por isso que ela é escândalo, por isso que ela fere, por isso que a cruz, ela não deixa nada para você. A cruz não deixa nada para o homem. A cruz joga eu e você lá no chinelo, para o Senhor usar de misericórdia para todo mundo. A cruz nivela todo mundo por baixo. A cruz nivela todo mundo por baixo, para que todo aquele que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, confessar, como o irmão leu aqui, Romanos, que se você confessar com a sua boca e crer com o seu coração, você será salvo. Você será salvo. Isaías diz assim, ó: assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Irmãos, quando nós olhamos para o Salmo 139, rapaz do céu, aquilo ali, olha, eu não sei se dá medo, vergonha ou conforto, mas Deus te conhece, conhece você, conhece a mim, mas antes de você ser formado, conhece os teus pensamentos, conhece as tuas palavras antes delas serem pronunciadas. Olha aqui, teu Redentor que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e espalhei a terra, que desfaço os sinais dos profetas falsos, que torno loucos os adivinhos, que faço voltar para trás os sábios e converto em loucura a sua ciência. Esse é o Deus. Aí eu faço uma pergunta para vocês: que homem estava ajudando Deus a fazer isso aqui? Que homem estava ajudando Deus a fazer isso aqui? Tanto é que essa é uma pergunta que Deus faz para Jó. Jó, onde você estava quando eu estendi a terra? Quando Jó começa a fazer lá, Deus faz acho que 70 perguntas para Jó. E uma dessas é essa aqui: onde você estava, Jó? Você acha que a tua justiça é poderosa? Aonde você estava quando eu estendi a terra? Se você tiver coragem, você responda. Que faço voltar atrás os sábios, e converto em loucura a sua ciência. Que tipo de sábio, irmãos? Ah, irmão, então você está dizendo que a partir de agora, então ninguém vai mais estudar, todo mundo vai ser ignorante, todo mundo precisa mais... Não, não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou falando de sábio para a salvação. O Senhor nos dá sabedoria, o Senhor nos dá conhecimento, o Senhor quer que estudamos, que aprendamos, mas sábio para a salvação, para contestar a palavra do Senhor. E contrastando com isso, voltamos os olhos para Provérbios 3:7, que diz assim, ó: não sejas sábio segundo os seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Deixa eu dar sequência aqui. 1 Coríntios 1, 22, 23. Pois, enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Havia escândalo e havia loucura. Os judeus, eles queriam sinais. E eles dizem isso lá em João, né? João, então os judeus perguntaram: que sinal miraculoso nos mostra para provar que tens autoridade para fazer isso? Mostra-nos um sinal miraculoso. Eles queriam novidade, eles queriam um sinal miraculoso. Interessante, o povo saiu da terra do Egito, ficou 40 anos caminhando no deserto, o Senhor fazendo milagre todo dia e ninguém creu. Então milagre não é motivo para crer, mas o povo queria um milagre. O povo queria ver milagre, o povo queria ver um sinal. Senhor, dá um sinal, faz cair fogo do céu, faz aqui, faz o sol sair daqui para lá e depois voltar. Faz qualquer coisa que nós vamos crer no Senhor. E o Senhor Jesus disse que não ia fazer nenhum sinal. Eles queriam que Jesus provasse, através de sinais, que ele era o que estava
dizendo que era. E Jesus não precisou fazer nenhum sinal. E os gregos queriam sabedoria. Lembram quando Paulo chegou em Atenas? Paulo chegou em Atenas e tinha ali alguns... Ele ficou incomodado e andou ali no cemitério. E tinha ali bastante deuses, bastante túmulos, bastante templos. E tinha um Deus desconhecido. E ele começou a pregar justamente sobre esse Deus desconhecido. E aí ele tinha dois tipos de filósofos que estavam debatendo com ele. Gustavo conhece melhor do que eu, eles são os estoicos e os epicureus, que eram filósofos que contestavam, que combatiam o que Paulo estava dizendo. E Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Eles achavam que eram duas pessoas. Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Eles achavam que eram duas coisas diferentes que Paulo pregava. Então, Paulo começa a falar em ressurreição. E quando eles ouviram Paulo falar em ressurreição, não coloquei aqui, eles disseram assim, uns escarneceram e outros falaram, a respeito disso nós te ouviremos em outra oportunidade. Porque eles não queriam ouvir sobre a cruz, eles não queriam ouvir sobre a ressurreição do Filho de Deus. E aí eu digo para vocês, se não houver ressurreição, que é um dos pilares do cristianismo, o que nós estamos fazendo aqui? Claro que existe encarnação, existe vida, existe morte na cruz, existe ressurreição, ascensão e segunda volta. Ótimo, mas se você corta a ressurreição, acabou o evangelho, ou pelo menos limitou o evangelho. Paulo diz assim, se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé, em vão é a nossa pregação, o que nós estamos fazendo aqui? E eles disseram assim, a respeito de ressurreição, porque eles não criam na ressurreição de mortos, a respeito disso, nós te ouviremos em outras coisas. Enquanto isso, eles buscavam coisas sem interesse. Paulo pregava um Cristo crucificado, que era absurdo para os dois grupos. Havia coisa mais importante para Paulo. Ele estava focado no que realmente era importante: Cristo. Mas aí eu pergunto, era o fim? Não, não era o fim. 1:24 e 25 diz assim, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Eu vou só ler aqui. A sabedoria de Deus não são forças abstratas, mas qualidade de uma personalidade que se manifesta na vida, nos ensinamentos, na morte e ressurreição de Cristo. A cruz, ela não deixa nada para o homem. A cruz é a resposta de Deus à vaidade do homem e sua sabedoria para questionar este Deus criador, maravilhoso, justo, misericordioso e amoroso. A cruz, ela não deixa nada para o homem. Estavam todos perdidos? Não, tanto gregos quanto judeus, que reconhecesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. E da mesma forma hoje, todo aquele que reconhecer Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador dele, está salvo. Irmãos, é loucura isso. A palavra da cruz é loucura. Eu quero fazer duas aplicações somente, que é o seguinte, a primeira, aplicações para nós, para o dia a dia. Queridos, nós somos chamados para ser santos, separados. Nós somos chamados para ter comunhão com Jesus Cristo, nosso Senhor, e nós somos chamados para glorificar a Deus, anunciando a sabedoria de Deus. Aí eu pergunto para vocês, qual é a sabedoria de Deus? É Cristo. Porque em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Nós somos chamados para glorificar a Deus, para anunciar a sabedoria de Deus, Cristo. A primeira aplicação. Da mesma forma que as igrejas de hoje podem ser semelhantes à igreja de Corinto nos seus problemas, enfrentamos também a sabedoria em relação a Deus. Homens rejeitando a cruz e colocando a palavra debaixo dos seus conhecimentos humanos. Aí eu buscaria Isaías 5:21, que diz assim: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seus próprios conceitos. E a segunda,
Eu busco 1 Coríntios 1, 30, 31, que diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Fazendo mais uma palavrinha, Paulo em Gálatas 6,14, ele diz uma coisa assim: se eu tiver que gloriar-me em alguma coisa, eu vou me gloriar na cruz de Cristo, pelo qual eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. A palavra da cruz, ela é loucura, mas é a palavra de Deus. Amém?